Congregação de A em Queimados, desmistificando conceitos errôneos. E o tema desse vídeo é Deus não é Zeus. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase, Deus é Zeus, e quem sabe já fez uso dela e continua fazendo, por acreditar que essa afirmação seja verdadeira. Mas a pergunta que te fazemos é a seguinte: em algum momento você parou para verificar se essa afirmação faz sentido? De acordo com os comentários que recebemos e os que vemos publicados nas redes sociais, a conclusão que chegamos é que muitos não averiguam se essa afirmação é verdadeira ou falsa, se condiz ou não com os fatos, isto é, se ela está pautada em evidências textuais, arqueológicas, culturais e gramaticais. E na falta de conhecimento dos fatos, tomou-se como verdadeiro o ensino errôneo, o qual ganhou o coração dos que acreditaram que, se as coisas não davam certo na vida delas, é porque estavam fazendo uso de um nome errado para se referir ao Eterno. E que nome ou termo é esse que acreditaram ser errado fazer uso? E a resposta é aquele que lhes fora apregoado como sendo maligno, blasfemo e relacionado a uma divindade do panteão grego, a saber, Deus. Mas voltamos a perguntar: faz isso sentido? Claro que não. E com base em que assim afirmamos? Com base em evidências que nos proporcionam segurança em apregoar o que cremos, nada de senso comum, nada de achismos, suposições ou teoria da conspiração. E nisso, alguém pode se perguntar: quais evidências provam que Deus não é Zeus? Evidências não faltam, mas citaremos algumas delas a fim de conceder ao leitor o conhecimento necessário para saber defender o que crer e, dessa forma, não se deixar levar por conceitos errôneos. Mas antes, faz-se necessário termos em mente o seguinte: no âmbito literário, as únicas evidências textuais do que chamamos de Novo Testamento encontram-se escritas em grego e não em hebraico. A primeira evidência que citaremos para provar que Deus não é Zeus encontramos nos textos bíblicos do Novo Testamento, que, conforme já dissemos, foi escrito em grego. Nesses textos, o termo usado para se referir ao Eterno é Deus, cuja grafia se dá com as seguintes letras: Teta, Epsilon, Ômicron, Sigma. Enquanto que o termo usado para se referir a Zeus, divindade do panteão grego, é Zeus, cuja grafia no alfabeto grego se dá com as seguintes letras: Zeta, Epsilon, Upsilon, Sigma. Perceberam que a grafia do termo Deus e Zeus são diferentes? Deus, ou Deus no grego, inicia-se com a letra teta, tendo por terminação na declinação no nominativo as letras ômicron e sigma, enquanto que a palavra Zeus começa com a letra zeta, tendo por terminação na declinação no nominativo as letras y e sigma. Outro ensino errôneo que precisa ser desfeito é aquele onde se afirma que Deus ou Deus é Deus ou dia. Mas, verdade seja dita, Deus e dia são declinações da palavra Zeus e não da palavra Deus. Perceberam como o conhecimento linguístico e gramatical do idioma grego ajuda-nos a rechaçarmos ensinos errôneos? A segunda evidência que citaremos para provar que Deus não é Zeus é o Códex do Vaticano, um dos mais importantes textos manuscritos da Septuaginta e do Novo Testamento grego. Datado do século IV da Era Comum, esse manuscrito, embora não esteja completo, de acordo com os críticos textuais, ele é a testemunha mais importante dos evangelhos, Atos e epístolas católicas. A terceira evidência que citaremos para provar que Deus
Não é Zeus é o Codex Sinaiticus, considerado um dos mais importantes manuscritos gregos descobertos, não apenas no que diz respeito à sua antiguidade, ele é datado do século IV da Era Comum, mas também por ser o único códex a conter o Novo Testamento completo. A quarta evidência que citaremos para provar que Deus não é Zeus é o papiro de Budimir. Trata-se de conjunto de 22 papiros, nos quais encontramos trechos do Antigo e Novo Testamento, partes do livro da Ilíada de Homero, 3 comédias de Menandro e, no que se refere aos evangelhos, o papiro mais antigo é o P66, datado do ano 200 da Era Comum, o qual contém o Evangelho de João. Citamos essas evidências textuais na expectativa de que o leitor, movido pelo interesse em relação ao conhecimento, busque nessas fontes a confirmação do que propomos nos ensinar. Ou seja, busque nessas fontes as evidências de como o termo Deus ou Deus encontra-se flexionado e, do mesmo modo, a palavra Zeus. É esse conhecimento que nos leva a compreender o seguinte: assim como ocorre em qualquer outro idioma no grego, as palavras também se flexionam. E o fato de palavras terem pronúncias parecidas não quer dizer que elas tenham o mesmo significado. E para aqueles que têm interesse de dar continuidade ao que abordamos nesse vídeo, de modo a compreender como as palavras se flexionam no grego, é só clicar no link abaixo. Com certeza, após lerem esse estudo, os que, em razão do medo ou receio de pronunciar a palavra Deus ou Deus, por achar que se trata de um termo blasfemo, se sentirão livres para fazer uso dele, porque, conforme nos foi ensinado, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32.